volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, TV Nova. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença de Joana Figueiredo, que é pedagoga, e de Sabrina Thaís, professora de inglês, que estão aqui debatendo com a gente. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, a G-Print Digital, impressão inteligente, com rapidez e com economia. PRN Extintores, manutenção de extintores e projetos anti-incêndio. E a BZ Informática, computadores e tecnologia. Muito obrigado pelo apoio. Eu dizia antes do intervalo, e a gente está falando sobre o feminismo e o antifeminismo. E eu dizia o seguinte, a mulher conquistou alguns direitos ao longo desses anos. E quando eu digo que ela conquistou alguns direitos, eu digo que ela conquistou até alguns direitos acima do que os homens têm de direitos. Hoje os homens é que estão precisando conquistar mais direitos. Por exemplo, hoje o exército americano aceita homens e mulheres. No Brasil não. No Brasil a mulher ainda não vai para o exército. Que o correto era, se os direitos são iguais, ela também ir para o exército, servir obrigatoriamente durante um ano. Nós somos obrigados a dedicar um ano de nossa vida ao exército, à pátria. A mulher deveria ser, já que são direitos iguais. O outro ponto é com relação à aposentadoria. As mulheres se aposentam 5 anos antes do que os homens. E pela estatística hoje, ela morre 5 a 10 anos depois do homem. Então o correto, se fosse direitos iguais, era no mínimo ser no mesmo tempo. Ou até 5 anos depois, já que ela morre mais velha do que os homens. Bem, eu penso assim. Mas, como pensam as feministas? Bem, na verdade, eu vou desconstruir um pouco a fala de vocês sobre o feminismo. Misture tudo. O feminismo, ele não é bom não somente para as mulheres, ele é bom também para os homens. Porque dentro de uma sociedade machista, os homens também sofrem seus dilemas. Tem que estar o tempo todo provando sua masculinidade, tem que ser o provedor. Então, isso é pesado para o homem também, né? Mas a gente hoje não já vive ele tem que ser o tempo igualitariamente todo o macho da relação. Então, a masculinidade também imposta, o machismo na sociedade também agride os homens. E junto a essa questão do machismo, a gente coloca o capitalismo. O movimento que eu milito também é anticapitalista, porque a gente acredita que dentro de um sistema capitalista em que desumaniza homens e mulheres, que tem homens e mulheres como servidores, como meros operários, né? Que trabalham em prol de um capital, trabalham e não ganham o justo, enriquecem grandes empresas, grandes indústrias, né? E tem o seu desgaste em relação ao seu corpo, à sua mentalidade, à sua vida. Né? Então, mas aí dentro desse sistema... Qual seria o modelo que se usaria, visto que a gente já viu no mundo que o capitalismo, as indústrias engordam. Quando vai para o socialismo, o governo é que rouba a gente. Qual é o modelo ideal, então, se o governo rouba de um lado ou então as indústrias roubam do outro? Por que a gente queria ser roubado? Ou existe um outro modelo diferente que eu não saiba? Há outros modelos, outras possibilidades mais humanas, inclusive a gente fala da questão da agroecologia, da questão planetária, né, do respeito ao meio ambiente, porque quem vai dar a resposta ao sistema capitalista não sou eu, a feminista, não são os movimentos sociais populares, não é o MST. Quem vai dar a resposta ao movimento capitalista é a própria natureza. E ela já está dando essa resposta, que ela não suporta mais tanta exploração. E nós, enquanto seres humanos que estamos adoecendo de depressão, trabalhando de noite, a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando, a gente também não aguenta mais esse sistema. Então, há outras alternativas, sim, de uma vida mais saudável, de uma vida preocupada com o meio ambiente, com a qualidade de vida, sem que precise se enriquecer grandes indústrias. Mas entendeu? Já então, testada? assim, então eu acho que nós mulheres ainda não temos essas regalias, não. Eu quero chegar um dia que eu não preciso estar na rua militando, que eu não preciso dizer eu sou feminista, que eu não preciso dizer nada. Eu quero chegar no dia em que tem uma sociedade de fato em que se respeitem homens e mulheres, porque ainda hoje nós mulheres trabalhamos em jornadas duplas, triplas, pelas questões machistas. Se vocês forem agora nas lojas do centro de Caruaru, vocês vão ver a poltrona do papai, que é o presente do Dia dos Pais. No Dia das Mães é a máquina de lavar,
não é verdade? É o fogão em promoção. Então, é essa a lógica da sociedade. Então, nós ganhamos a oportunidade de sair do privado, né? Porque nos foi reservado justamente por causa do sistema capitalista, em que se precisava ter o controle sobre os herdeiros. Então, precisou-se confinar as mulheres dentro das suas casas para que se tivesse a certeza que aquele filho que ela está gerando é do homem. Então, confinou a mulher em casa e com as lutas dos movimentos, a mulher saiu para o espaço público, ganhou o direito ao voto, ainda minoria na política, em muitos espaços, em alguns cursos de exatas e tudo mais. No entanto, ganhou a jornada tripla e dupla. Por quê? Porque ela trabalha fora, chega em casa à noite, o homem vai para o sofá e ela vai fazer comida, vai fazer tudo. Eu concordo. Então, a nossa luta é pela divisão de tarefas, que não só fique reservada às mulheres os compromissos com o lar. Ainda hoje também, se vocês fizeram uma pesquisa aí na internet, vocês vão ver que as mulheres ainda ganham 30% a menos que o homem. Se vocês forem nas redes de engenharia e tiver uma mulher e um homem, pega o contra-cheque dela. Ela desempenha o mesmo trabalho que ele, tal qual competente e na mesma capacidade, mas ganha menos. Então, o que a gente não quer é que os homens sejam também massa de manobra para carregar pesos e as mulheres não. A gente não quer exploração, nem pra gente, nem Você quer carregar pedra e ir pra pedreira, trabalhar do mesmo jeito que um homem? Não, a gente não acha justo que nenhum dos dois trabalhe dessa maneira. Ninguém é burro de carga. Mas o homem hoje é nesse aspecto. Foi isso que eu quis dizer no início. Eu concordo com você. Mas essa não é uma bandeira das feministas. Mas olha bem, eu concordo com você. A gente não quer que o pesado fique para os homens e o maneiro para as mulheres. Eu concordo com você que a mulher tem uma jornada dupla realmente. Quando ela chega em casa, ela vai ter que fazer mais trabalho. Mas não é a mulher que teria que decidir isso, não? Mas tem exatamente graças ao feminismo. É a condição social. Antes, as mulheres tinham ainda assim o direito de falar, não, eu quero ficar em casa. Hoje mas tem hoje também. não. Hoje, se eu disser isso, se eu digo isso para alguém, ou me chamam logo de retrógrada, né? Diz que o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu quero cuidar da minha família, né? Então, antes de continuar essa frase, eu queria dizer que eu já fui feminista. Eu já não militei tanto quanto Joana, que eu conheço já daqui de Caruaru, da cidade, mas eu já militei. Mas quando eu tinha uma ideia muito inocente do que era o movimento. Então, quando eu comecei a ver, quando eu percebi que homens e mulheres eles têm aptidões diferentes. Então, a união... Estímulos diferentes. Gostos diferentes, né? Quando você fala que a mulher... São estimulados. Na infância a gente é estimulada a brincar de boneca, a pilotar o fogão, e os homens são estimulados a desde cedo. Não, estimulado não, a gente já nasce com... Eu conheço homem que nasceu brincando de boneca. Pesquisas já derrubaram e gostava de boneca desde criança. Que até eu vi um dia desse uma entrevista que um rapaz pergunta, você acha que a pessoa nasce homossexual ou ele se torna homossexual? Como é que define o gênero? Ele faz, não, eu acho que ele se torna. Ele fez, qual foi o momento de sua vida que você se tornou hétero? E eu até parei espantado e disse, caramba, que pergunta. Eu acho que responde exatamente a isso aí. Não sei se eu estou enganado. Nós mulheres, Joana é de pedagogia, eu sou de letras. Você percebe que a maioria das mulheres, isso não quer dizer que não tenha. Tem homem na área de letras, de humanos, e tem mulheres na exata. Só que a aptidão da mulher, ninguém chegou em mim e disse, você precisa fazer letras porque é uma área de mulher. Não, eu nasci com essa vontade, porque eu já fiz química, como eu disse, já fiz biologia, e nenhuma dessas áreas eu me senti bem. Então, quando a gente quer tirar essa coisa, assim, deixar muito, muito amplo, dizer que mulher só tem que ir para exatas, ou mulher... Não, isso aí a gente tem que entender que mulheres e homens têm aptidões diferentes. Como a questão o feminismo traz muito a liberdade sexual, né? A gente... desde os anos 60, né, que com o movimento cresceu mais e que as mulheres vêm pedindo por liberdade sexual. Só que o que ninguém avisa as mulheres, né, o que ninguém vê na televisão é as consequências psicológicas que a mulher tem e que não atinge diretamente ao homem. Por exemplo, se você vai fazer sexo com várias pessoas, a mulher, ela sente a necessidade de ter alguém, deu sexo com amor. Então, quando a gente liberta essa coisa e deixa então vamos ser igual ao homem, é como se a mulher não fosse importante sendo ela. Ela só vai ser importante quando ela se igualar ao homem. E a gente sabe que não é assim. Na sociedade, homens e mulheres têm aptidões e têm deveres diferentes. E a gente precisa resgatar isso, porque eu sou professora, eu vejo muitas meninas novas, de 13, 12 anos, uma situação muito complicada, perdida nessa coisa assim de estar ficando com vários meninos e
Só que esquece, né, que elas vão ter consequências. Não só gravidez indesejada, não só pegar uma doença. Então, a gente tem que trazer isso de volta. E também lembrar que as meninas, elas estão perdendo essa vontade, assim, de, por exemplo, de casar. Se eu digo que eu tenho 23 anos, se eu digo a alguns feministas que eu quero casar e eu quero ter filhos, eu sou recriminada. Eu sou. Na minha faculdade, eu sou recriminada por apresentar minhas opiniões, por querer valorizar a família. Então, isso é uma coisa que deveria ser uma escolha. Uma escolha, né? A mulher livre vai escolher isso também. Já imaginou se de repente surgisse um movimento agora no mundo, um movimento pró-homossexualismo, e que todo homem tivesse que ser homossexual para viver nesse mundo? Caramba, eu ia sair matando todo mundo que aparecesse na minha frente, porque eu não iria admitir nunca ser imposto a mim minha condição de homem ou de homossexual. Eu acho que eu ser homem hétero ou eu ser homossexual, eu nasci com isso, está em mim, do mesmo jeito que eu acho que o movimento feminista e o movimento antifeminista, ou eu até tiraria o rótulo, mas o que ela pensa e o que você pensa, eu acho que cada um teria que ter a liberdade assim, de se utilizar disso. O que eu tenho a dizer para Sabrina, assim, que eu fico muito sensibilizada em saber que, assim, você está sendo discriminada por dizer que quer casar, por dizer que é antifeminista e tudo mais. Assim, essa não é uma bandeira nossa. Assim como eu disse, o movimento feminista ele permite isso. Quando houve aquela polêmica do Bela, Recatada e do Lar, se vocês forem ler os artigos na internet, vocês vão perceber que o movimento feminista, alguns movimentos feministas, não caíram em cima da esposa, né? Como é o nome dele? Do Temer. Do Temer, não caíram em cima dela. É uma escolha dela, mas foi a revista Veja que quis focar isso como o correto, a moral, que seja bela, recatada e do lar. Agora, o feminismo, ele traz a oportunidade da mulher ser do lar. Eu tenho amigas feministas que foram mães e quiseram dedicar boa parte do seu tempo ao filho e combinaram com o marido, Joana vou tirar licença. E Sabrina, olha o que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos acabando o nosso programa, então eu vou fazer um convite aqui no ar. Vamos deixar marcado o outro para a semana que vem, para a gente falar do mesmo assunto e a gente continuar. Vocês estão vendo que foi bom, não foi? Pois a gente ficou com um gosto da boca aqui, acabou e a gente não disse tudo. Então, Rosimael, a gente vai voltar. Pois não. Dar uma deixa para os telespectadores, fazer uma pesquisazinha na internet. Hoje em dia todo mundo tem celular, tudo. E dar uma pesquisada na fala que Sabrina fez, em que as aptidões são naturais. Porque tem pesquisas que mostram que não são naturais, são estímulos na infância. Então, na infância, nós mulheres somos incentivadas a sermos, de fato, mais frágeis, mais delicadas. Meu tempo realmente está acabando, mas eu vou trazer algumas coisas que eu já tenho. Eu ia até comentar sobre isso, vai ficar para o próximo programa, baseado também em livros e em pesquisas científicas, mas a gente vai ter que discutir. Isso é um assunto muito vasto e a gente vai falar aqui muito ainda na próxima semana sobre o mesmo assunto. Tá bom assim? Tudo bem. Então um abraço para vocês, um abraço para você que está em casa. A gente volta amanhã com mais um programa Opinião, mas a gente vai voltar com elas na semana que vem, falando do mesmo assunto, feminismo e antifeminismo. Tá ok? Fica marcado assim o nosso compromisso. Então um forte abraço e até mais.